Símbolos. Tão fascinantes quanto polissêmicos. Talvez tão fascinantes justamente por polissêmicos. Quando nos deparamos com um determinado símbolo de maneira isolada, é instantâneo que o associemos a algo que está em nosso banco de dados interno ou sistema de crenças. Quando tratamos de símbolos gráficos, principalmente, é lícito assumirmos que o impacto ocorre primeiramente no inconsciente, para logo depois tratarmos de organizá-lo em nível consciente, através do pensamento organizado. Mas não estamos aqui para mandar um freestyle sobre semiótica. Nesse episódio, trataremos sim de um símbolo específico e alguns de seus principais significados. The Schwarze Sonne, ou, em PTBR, o Sol Negro. Preciso contar aos amigos que, justamente por ser um doidinho de simbologia, o ADM, no caso eu, sofreu uma certa parálise por análise. Isso, claro, no processo de estruturação do episódio. Ao tratarmos de um único símbolo, mesmo com seus diversos significados, é fundamental que não tratemos as subdivisões de maneira superficial. Por outro lado, também não é possível mergulharmos nas profundezas de determinado significado. Por uma questão de tempo, dinâmica e também proposta propriamente dita. Quando, na dúvida entre os dois, acabei optando pela segunda. Creio que a melhor forma de nos organizarmos é começar pelo mais primordial. O Sol Negro é uma representação circular concêntrica e não excêntrica. Embora tenhamos um eixo central que nos faz pensar em uma roda, o que aliás não está errado, do ponto de vista simbólico estamos falando de um Sol que não gera luz, senão que a subtrai, e isso é fundamental. Como o círculo, nos remete ao simbolismo da individuação. Ao riscar um círculo mágico ao redor de si, essa parte indiferenciada de um todo tribal se assume como indivíduo. Sua essência, metaforicamente, é única e apenas sua até os limites da circunferência. Para fora dela, volta a ser comum entre os seus. Não por acaso, em primitivos rituais de invocação, é comum que o operador não apenas estabeleça este símbolo ao redor de si, como, em hipótese alguma, arrede o pé de dentro dele, até a conclusão da prática. O círculo é totalidade e suas atribuições pluripotenciais. É a tetractis pitagórica em outro formato. É o tal. Seus significados e interpretações são praticamente infinitas e, para fins práticos, limitaremos aqui seus atributos enquanto mandala pura e simples. Mas ocorre que não estamos tratando de uma mandala aleatória, senão de um símbolo suficientemente específico. E aqui começamos a mergulhar na deep web do simbolismo. Na madrugada, cheio de marra, e ele grita Zig-Hai. 12 runas Sovelu compõem a especificidade do símbolo. Sovelu, que é uma espécie de S proto-germânica e sim, é literalmente o caractere utilizado para o logo da SS. O alfabeto rúnico, como muitos de vocês já devem saber, não só é um alfabeto, senão um sistema oracular. Aliás, é comum nos alfabetos proto-indo-germânicos essa dupla valência. O mesmo ocorre, inclusive, no hebraico, anteriormente no aramaico. E bom, Sovelu é o Sol e suas circunstâncias simbólicas. O número 12 é evidente, representando o ciclo anual, em um ad eternum circular e etc. E aqui nós voltamos ao início do século XX. Como a ideia tratada da simbologia dos seus desdobramentos, passaremos de forma superficial pelas duas ordens esotéricas literalmente nazistas. A Thule-Gesellschaft
fundada dos espólios da Primeira Guerra, começa a funcionar de forma mais forte a partir da união de dois ramelas importantes. Walter Neuhaus e Rudolf von Siebenendorf, que a partir de agora, por mero desrespeito, a gente vai chamar de Wagner e Rudimar. O Wagner trazia a supremacia racial com toques de ocultismo, enquanto Rudimar trazia o ocultismo com toques de supremacia racial. O resultado, vocês já devem supor: a criação automática de dois inimigos. Os de sempre, comunistas e judeus em geral. Bravatas políticas, criação de fanzine e todas as coisas que vocês já conhecem bem. Ocultisticamente falando, a galera chupinhou bastante o votanismo do Guido von List e a teosofia da Helena Blavatsky. Essa última, aliás, possivelmente a mais talentosa cascateira da geração. Pois bem, na sequência, o NSDAP, o próprio partido, foi reorganizado e só os doidinhos esotéricos droparam o rolê, sendo Himmler provavelmente o mais proeminente entre todos. Já literalmente Adolf Hitler aparentemente preferiu passar a oportunidade de se enfiar em uma loja maçônica anti-maçônica, porque, claro, também tinham maçons abstratos os seus inimigos. Rudolf, ou melhor dito, Rudimar, aquele do começo, meteu o pé, embora anos depois tenha regressado para bravatear que a sua ordem, e por conseguinte ele mesmo, haviam edificado caminho para a ascensão do Führer ao poder. Todos riram muito e Rudimar foi puxar uma etapa na cadeia. Adolfito, yo soy amigo de Adolf Hitler. Vos sos amigo de Adolf Hitler. Todos amigos de Adolf Hitler. Sobre a Vril Society, gosto muito da frase de Villey, que era um engenheiro que picou a mula para os Estados Unidos antes mesmo do pau cantar na Segunda Guerra. Abre aspas. A Vril Society foi literalmente fundada baseada em uma novela. Claro, aproximadamente 15 minutos depois de dar ruim, em 1945, e o nazismo acabado por força da realidade, maluco já meteu um movimento neonazista, consolidando o símbolo que estamos tratando aqui, o Sol Negro, além de inspirar o desenvolvimento de drogas pesadíssimas como literatura envolvendo UFOs nazistas. Mas é nas ordens não literalmente nazistas que encontramos registros mais objetivos sobre o símbolo. Embora já não estejamos tratando de literalmente o sol negro do esoterismo racial alemão, senão de algo provavelmente mais complexo e sutil. A Kabbalah da via da mão esquerda. A ordem esotérica Dragon Rouge, cuja cabeça é o sueco Thomas Carlson, PhD em História das Religiões, além de membro fundador da banda Therion, é provavelmente uma das mais herméticas ordens modernas, mas é evidente que todo sistema mágico esotérico é baseado na estrutura das Qliphoth, ou o lado escuro da árvore da vida. O mesmo acontece com a Ordo Templi Orientis Draco-Tifoniana, cuja principal figura, inclusive, influenciou a própria Dragon Rouge. Grant, inclusive, entendia que a obra de Howard Philip Lovecraft, fundamentalmente baseada em seus sonhos neuróticos e na expressão artística de sua sombra psicológica, possuía uma valiosa e legítima cosmogonia, o que, somado aos conhecimentos previamente trabalhados por Crowley, sim, o Aleister Crowley, derivou em algo que pode ser definido de forma mais ou menos brincando como a Deep Web do ocultismo.
mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. O Sol Negro, no esquema cabalístico, nada tem a ver com o nazismo diretamente, senão que é o polo oposto de sua contraparte visível, Tiferet. Tiferet é o sol simbólico relacionado com o superior, sagrado anjo guardião ou até mesmo o daimon pessoal no conceito grego. Tagirion, o sol negro, é a sua face obscura e violenta. Essa face que não gera calor e luz, senão que ao contrário se alimenta dessas. Existe todo um sistema de atribuições que excederia a proposta, mas se eu posso dizer algo, digamos, em defesa do conceito Tagirion, é que a sua existência por si só não é indesejável, senão inclusive necessária em um sistema metafísico equilibrado. Acontece que, mais uma vez, estamos tratando de símbolos. E agora vem a questão, não é difícil de imaginar que o cruzamento de significados paralelos, mas que se cruzam em determinado ponto, possa atrair um determinado tipo de identificação pessoal. No caso, nazistas. O Sol Negro é a morte. Em se tratando de rituais iniciáticos, a morte é o fim de um ciclo e a oportunidade de reviver, renovado, para iniciar uma nova etapa. Ocorre que a morte também pode ser apenas o fim, como em outra representação simbólica sua, agora como Saturno, que na pintura de Goya devora seu filho. O médico psiquiatra argentino Hugo Marietán, especialista em psicopatia e terapia para vítimas de psicopata, utiliza o símbolo do Sol Negro, que assim como o Sol literal, mantém o que está próximo à sua órbita. Ele utiliza esse símbolo para explicar o tipo mais comum de psicopata. É um psicopata que passa sob o radar e nunca ou raramente chega aos noticiários por algum crime ou sequência de crimes espetaculares. E nós estamos falando, claro, do psicopata familiar. O psicopata que atua nas sombras e dentro dos limites possíveis. Só é possível começar a detectar quem é, no caso de AV, é claro, o psicopata da família, após um trabalho cuidadoso e paciente de entrevistas e análise de todos os membros dessa família. Por melhor que dissimule e conte a história que lhe aprover, o psicopata vai ser o único em boas condições psicológicas. Todos os demais vão estar em maior ou menor grau devastados, fudidos da cabeça pelo longo convívio com essa pessoa. Bom, como usualmente, eu vou deixar o link para o texto completo. Ele é um pouco longo. Ele não está disponível em português, mas é extremamente valioso. Bom, para finalizar, anteriormente eu falava sobre a Deep Web do ocultismo. São os túneis de Seth. Também vou deixar a referência bibliográfica. Eu adoraria fazer um repasso mais técnico sobre o assunto, mas nosso propósito é mais curto. Basta saber o seguinte: é a biblioteca subterrânea do cientista da escuridão e o fim da linha da sanidade mental pro doidinho de bairro metido a mago negro. Ou seja, pro nazimago.